Parte 2, Capítulo 9. Lá pelas 10 da manhã, Winston saiu da sua estação de trabalho para se dirigir ao banheiro. Uma figura solitária vinha ao seu encontro do outro extremo do imenso e bem iluminado corredor. Era a garota do cabelo escuro. Haviam-se passado 4 dias desde que ele a vira diante da lojinha de bugigangas. Quando ela chegou mais perto, ele percebeu que o seu braço direito estava apoiado numa tipóia, coisa que era imperceptível à distância, porque a tipóia era justamente da mesma cor que o macacão do partido. A garota devia ter machucado a mão ao manobrar um dos grandes caleidoscópios nos quais os enredos dos romances eram criados. Era um acidente relativamente comum no departamento de ficção. Estavam a mais ou menos 4 metros um do outro, quando ela tropeçou e caiu quase estatelada no chão, soltando um grito sentido de dor. Devia ter caído sobre o braço já machucado. Winston se deteve ante a cena, enquanto a garota já se ajoelhava para se levantar. O seu rosto adquirira um tom amarelo creme, o que só ajudava a realçar os seus lábios, mais vermelhos do que nunca. Os seus olhos estavam fixados nos dele, uma expressão de súplica que lembrava mais medo do que dor. Uma emoção estranha fez o coração de Winston se agitar no peito. Diante dele estava uma inimiga que desejava sua morte, mas diante dele também havia uma criatura humana que sofria, talvez com algum osso quebrado. Instintivamente, ele fez um gesto na sua direção, com a intenção de auxiliá-la naquela situação. No instante em que Winston a viu cair sobre o braço ferido, fora como se ele sentisse aquela dor no próprio corpo. "Você se machucou?" achou por bem perguntar. "Não foi nada, é o meu braço, mas logo passa." Ela falou isso como se o seu coração quisesse voar para fora do peito. Estava visivelmente pálida. "Não quebrou nada?" "Não, eu estou bem. Doeu um pouco, mas já está passando." Ela lhe estendeu a outra mão e ele a ajudou a se recompor. Um pouco da cor havia voltado e a garota parecia bem melhor. "Não foi nada," ela repetiu. "Apenas uma pancada no pulso. Obrigada, camarada." E com isso, ela seguiu na direção de antes, com a mesma passada resoluta, como se quisesse demonstrar que de fato não se machucara. Todo o ocorrido não passara de meio minuto, ou talvez nem isso. Não permitir que os sentimentos se revelassem no semblante era um hábito que já havia adquirido proporções de instinto. Além do mais, tudo se passara bem diante de uma teletela. Em todo o caso, fora muito difícil não manifestar uma surpresa momentânea, pois nos 2 ou 3 segundos em que ele a ajudara a se reerguer, a garota enfiara algo na sua mão.
Não havia a menor dúvida de que o seu gesto fora intencional. Tratava-se de um objeto pequeno e achatado. Ao passar pela porta do banheiro, Winston o transferiu para o bolso e o apalpou com a ponta dos dedos. Era um pedacinho de papel dobrado várias vezes. Enquanto permanecia de pé diante do mictório, com um movimento dos dedos, ele conseguiu desdobrar o papel. Era evidentemente que continha algum recado. Por um momento, sentiu-se tentado a se trancar num dos cubículos com privada para lê-lo ali mesmo. Mas bem sabia que seria uma loucura bem estúpida. Afinal, eles eram justamente um dos locais em que as teletelas vigiavam com atenção redobrada. Voltou à sua estação de trabalho, sentou-se e, com toda a naturalidade, atirou o papelzinho no meio de outros papéis sobre a escrivaninha, como se ele não tivesse a menor importância. Colocou os óculos e puxou o fala-escreve na sua direção. 5 minutos, disse para si mesmo. No mínimo 5 minutos. Dentro do peito, o coração saltava numa batida medonha. Por sorte, a sua tarefa naquele momento era pura rotina, a retificação de uma extensiva lista de números, de modo que não requeria grande atenção. Fosse o que fosse que estava escrito naquele papel, devia ter algum sentido político. Até onde podia imaginar, havia tão somente 2 possibilidades. Uma, e a mais provável, era que a garota fosse agente da polícia do pensamento, como ele temia desde o início. Não compreendia por que a polícia do pensamento havia de mandar recadinhos como aquele, mas devia ter os seus motivos. O que estava escrito no papel podia ser uma ameaça, uma intimação, uma ordem de suicídio, ou mesmo alguma espécie de armadilha. Mas havia outra possibilidade, mais louca, que insistia em martelar os seus pensamentos, embora ele se esforçasse ao máximo para reprimi-la. Era de a mensagem não vir exatamente da polícia do pensamento, mas sim de alguma espécie de organização clandestina. Talvez a Irmandade existisse afinal de contas, e a garota fosse parte dela. Sem dúvida, era uma ideia um tanto absurda, mas ela brotara na sua mente no mesmo instante em que sentiu o papelzinho ser inserido na sua mão. Só minutos depois, a primeira explicação, muito mais provável, lhe ocorrera. E mesmo agora, apesar de o seu intelecto lhe dizer que provavelmente aquele recado significava o seu fim, mesmo agora não era nisso que ele acreditava, e a esperança irracional persistia, e o seu coração insistia em martelar o peito, e foi com alguma dificuldade que ele conseguiu evitar que a sua voz tremesse ao murmurar os números para o fala-escreve. Winston enrolou todos os papéis usados no trabalho recém-concluído e enfiou-os no tubo pneumático. Haviam-se passado 8 minutos. Ajustou os óculos no nariz, suspirou e puxou para perto
o outro maço de papéis referente à tarefa seguinte, com um papelzinho em cima. Pegou-o e alisou-o com os dedos. Nele estava escrito, numa letra grande e irregular: Eu te amo. Durante vários segundos, Winston permaneceu em estado de choque, sendo incapaz até mesmo de lembrar-se de atirar a peça incriminadora no buraco da memória. Quando, enfim, se livrou do recado, não o fez sem antes o reler uma vez mais, para se certificar de que eram mesmo aquelas palavras, embora soubesse muito bem do risco envolvido em demonstrar tanto interesse por qualquer tipo de leitura. Ao longo do restante da manhã, foi muito difícil se manter concentrado no trabalho. Pior do que ser obrigado a direcionar a mente para uma série de tarefas minuciosas e insignificantes era a necessidade de disfarçar o seu estado de ânimo diante da teletela. Era como se uma fogueira ardesse em sua barriga. Foi uma nova tortura o almoço na cantina quente, ruidosa e apinhada de gente. Winston teve a esperança de ficar a sós alguns minutos durante a refeição, mas, para o seu azar, o imbecil do Parsons veio sentar-se ao seu lado, com um fedor de suor que quase vencia o cheiro do guisado, e o bombardeou com diversos comentários acerca dos preparativos para a Semana do Ódio. Estava interessadíssimo no modelo em papel machê da cabeça do grande irmão, de uns 2 metros de altura, que vinha sendo construído especialmente para o evento pelo grupo de espiões da sua filha. O mais irritante era que, no meio daquela algazarra de vozes, Winston mal conseguia ouvir o que Parsons dizia e tinha de ficar o tempo todo pedindo para que ele repetisse uma ou outra observação idiota. Apenas uma vez pôde ver a garota de relance do outro lado do salão, sentada com 2 outras moças a uma mesa. Ela não deu indicações de tê-lo visto e, em todo caso, ele não voltou a olhar em sua direção. A tardinha foi mais suportável. Logo depois do almoço, Winston recebeu uma tarefa delicada, difícil, que lhe exigiu várias horas de pesquisa e o abandono das demais questões. Consistia da falsificação de uma série de relatórios de produção de 2 anos antes, com o objetivo de desacreditar um eminente membro do partido interno, que hoje se encontrava comprometido por suspeitas nebulosas. Essa era a função que Winston desempenhava com o maior talento, de modo que durante mais de 2 horas conseguia manter a sua mente livre da questão com a garota. Mas logo após a memória do seu rosto, voltou a invadir os seus pensamentos e com ela um desejo avassalador, intolerável, de simplesmente ficar só. Afinal, seria impossível elaborar aquilo tudo enquanto não conseguisse estar sozinho. À noite, no entanto,
ele deveria ir ao centro comunitário. Engoliu às pressas outra refeição sem gosto na cantina, correu até o centro, participou da farsa solene de um grupo de discussão, jogou 2 partidas de ping-pong, entornou na garganta vários copos de gin e passou mais meia hora sentado ouvindo uma palestra intitulada O Ingsoc e o Jogo de Xadrez. A alma se contorcia de tédio, mas dessa vez ele suportou a noite inteira no centro. Afinal, a visão das palavras "Eu te amo" naquele papelzinho tinha feito o desejo de permanecer vivo transbordar no seu interior, e a ideia de correr mais riscos sem necessidade pareceu-lhe de repente uma grande idiotice. Foi somente depois das 11, quando já se encontrava em casa e deitado na cama, no escuro, onde a pessoa fica oculta até da teletela, desde que mantenha o silêncio, que ele encontrou um momento para pensar sem interrupções. Era uma questão física que exigia uma solução. Como entrar em contato com a garota e marcar um encontro? Já não lhe passava pela mente a possibilidade de aquilo ser uma armadilha. Sabia que não era, por conta da inconfundível agitação da jovem ao lhe passar o bilhete. Era evidente que ela estava apavorada, como seria muito natural. Tampouco cogitou a ideia de se esquivar inteiramente daquela situação. De fato, apenas 5 noites atrás, ele considerara a ideia de esmagar o crânio dela com um bloco de calçada, mas isso já não era importante. Winston imaginava o seu corpo jovem, inteiramente nu, tal como vira naquele sonho. Imaginara que ela fosse tão tola quanto as demais moças, que a sua mente estivesse entupida de mentiras e ódio, e seu ventre de gelo. Uma espécie de febre o dominou ao pensar que poderia perdê-la, que aquele corpo tão branco e jovem pudesse escapar das suas mãos. O que ele temia mais do que tudo era que ela decidisse mudar de ideia se ele demorasse muito para responder aquele recado. Todavia, a dificuldade física do encontro era monumental. Era como tentar mover uma peça numa partida de xadrez, quando você já via o xeque-mate chegando. Para onde quer que ele virasse o rosto, tinha uma teletela a encará-lo. Na realidade, todas as formas possíveis de se comunicar com ela lhe haviam ocorrido nos 5 minutos após a leitura do recado. Mas agora, com mais tempo para refletir, voltou a examiná-las uma por uma, como quem espalha pela mesa uma série de ferramentas. Era evidente que aquele tipo de encontro, ocorrido pela manhã, não poderia se repetir. Acaso ela trabalhasse no departamento de registro, talvez fosse relativamente mais simples, mas ele tinha uma noção muito vaga da localização exata do departamento de ficção. E não havia nenhum pretexto para visitá-lo. Se soubesse onde ela morava e a que horas deixava o trabalho, poderia achar um jeito de encontrá-la no caminho para casa.
mas segui-la pela rua não era prudente, pois teria de esperá-la nas imediações do ministério, o que certamente seria notado. Quanto a enviar uma carta pelo correio, era impossível, por um processo que nem sequer era sigiloso. Todas as cartas eram abertas durante o trânsito. De fato, pouquíssima gente ainda escrevia cartas. Quando por alguma razão havia necessidade de se enviar alguma comunicação, existiam cartões postais impressos com uma longa lista de frases, de modo que bastava riscar aquelas que não correspondiam ao que você desejava comunicar. Além do mais, Winston não sabia o nome da garota, muito menos o seu endereço. Enfim, concluiu que o lugar mais seguro era a cantina. Se pudesse pegá-la sentada sozinha a uma mesa, em algum ponto mais para o centro do salão, não tão perto das teletelas e com barulho suficiente das conversas ao redor, se tais condições se mantivessem por pelo menos uns 30 segundos, talvez fosse possível trocar algumas palavras com ela de maneira segura. Durante uma semana inteira, após a entrega do recado, a vida de Winston transcorreu como um sonho inquieto. No dia seguinte, não viu nem sinal dela na cantina, até que fosse tarde, porque o toque da sirene, indicando o fim do horário do almoço, já tinha ocorrido. Bem, era possível que o horário dela tivesse sido trocado para um turno posterior. Eles se cruzaram sem querer olhar um para o outro. Um dia depois, ela estava na cantina no seu horário costumeiro, porém acompanhada por mais 3 moças, e todas sentaram-se a uma mesa bem em frente a uma teletela. E então, por 3 dias longos e angustiantes, ela simplesmente não foi vista em lugar algum. A mente e o corpo de Winston pareciam dominados por uma sensibilidade intolerável, uma espécie de lucidez aguçada que transformava em agonia cada movimento, cada som, cada contato, cada palavra que ele era obrigado a dizer ou ouvir. Mesmo nas horas de sono, ele era incapaz de escapar por completo da imagem dela. Durante tais dias, nem sequer tocou no seu diário. Se é que havia alívio em algum lugar, era no seu trabalho, onde por vezes conseguia desconectar a mente daquela situação por, quem sabe, 10 minutos seguidos. Afinal, ele não fazia a menor ideia do que poderia ter se passado com a garota. Não havia como obter nenhum tipo de informação. Ela podia muito bem ter sido vaporizada, ou se suicidado, ou simplesmente ter sido transferida para o outro extremo da Oceania. De todas as hipóteses possíveis, a pior e a mais provável era que tivesse tão somente mudado de ideia e resolvido passar a evitá-lo. Entretanto, no dia seguinte, ela reapareceu. Já não trazia o braço na tipóia, apenas uma tira de guardanapo envolvendo o seu pulso. O alívio em revê-la foi tanto que Winston não pôde resistir à tentação de olhar fixamente na sua direção por vários segundos. No dia seguinte,
quase conseguiu lhe falar qualquer coisa. Ao entrar na cantina, ela já estava sentada a uma mesa longe da parede e completamente sozinha. Era cedo e o salão não estava apinhado como de costume. A fila avançou lentamente, até que Winston viu-se bem perto do balcão. Nesse momento, houve um atraso de cerca de 2 minutos, pois alguém tinha se queixado de não ter recebido o seu tablete de sacarina. Mas a jovem ainda estava só quando Winston apanhou a sua bandeja e começou a dirigir-se até a sua mesa. Ele ia caminhando com naturalidade, fingindo procurar algum lugar mais adiante, até estar a cerca de 3 metros da mesa desejada. Bastavam mais 2 segundos, mais alguns passos, e tudo estaria resolvido. Então, uma voz atrás dele chamou: Smith? O Winston fingiu não ter ouvido. Smith? Repetiu a voz, agora mais alto. Era inútil insistir. Ao se virar, Winston viu que um jovem loiro com cara de bobo, chamado Wilshire, que ele, na realidade, mal conhecia, convidava-o com um sorriso a ocupar o lugar vago à sua mesa. Bem, não era seguro recusar a oferta. Após ser reconhecido por algum amigo que fosse, não cairia bem ir sentar-se a uma mesa de uma garota desacompanhada. Chamaria a atenção demais. Assim, Winston sentou-se com ele com um sorriso amistoso. O rosto claro e tolo correspondeu com um outro sorriso. Winston teve uma alucinação súbita, na qual ele cravava uma picareta bem no meio daquela cara. Minutos depois, a mesa da garota foi toda ocupada. Entretanto, ela provavelmente o vira se aproximar e quem sabe tivesse entendido como um sinal. No dia seguinte, ele procurou chegar mais cedo e, de fato, lá estava ela, a uma mesa mais ou menos no mesmo lugar, ainda só. A pessoa que estava na frente de Winston na fila era um homenzinho de movimentos rápidos, tal qual um besouro, de cara achatada e olhos desconfiados. Assim que se afastou no balcão, carregando a sua bandeja, Winston viu o homenzinho seguir para a mesa da garota. Outra vez, as suas esperanças morriam na praia. Tinha um lugar vago a uma outra mesa, um pouco mais afastada, mas algo na aparência daquele homenzinho dava a entender que ele devia ser alguém suficientemente atento ao próprio conforto para optar pela mesa mais vazia. Winston continuou andando, com o coração apertado no peito. Não adiantaria nada sentar à mesa se não pudesse ficar a sós com ela. Nesse momento, houve um grande barulho. O homenzinho estava de 4 e estatelado no chão. Sua bandeja voara longe e 2 pequenos rios de sopa e café escorriam pelo chão. O homenzinho se ergueu, dirigindo um olhar fulminante para Winston, a quem, sem dúvida, considerava o provável culpado pelo seu tropeço. Mas acabou dando tudo certo. 5 segundos depois, com o coração martelando o peito, Winston já estava sentado à mesa da garota. De início, ele não olhou para ela,
Assim que se sentou, retirou os alimentos da bandeja e começou a comer. Era muito importante falar imediatamente, antes que alguém mais decidisse se sentar ali. Mas ele estava paralisado de medo. Uma semana inteira se passara desde que ela lhe dera o recado. Talvez tivesse mudado de ideia. Com certeza mudara de ideia. Era impossível que aquele caso terminasse bem. Isso simplesmente não ocorria na vida real. E ele teria se calado para sempre, se naquele momento não tivesse visto Ampleforth, o poeta de orelhas peludas, vagando pelo salão com a sua bandeja em mãos, buscando um lugar para sentar. Ainda que na sua maneira vaga, Ampleforth nutria alguma simpatia por Winston e, de certo, escolheria a mesa onde estavam, caso o visse nela. Assim, ele tinha não mais do que 1 minuto para agir. Ele e a garota comiam sem parar. O prato do dia era um ensopado ralo de vagem. Quase sussurrando, Winston começou a falar. Em nenhum momento eles levantaram os olhos, metendo colherada após colherada da sopa na boca. Trocaram as palavras necessárias, num murmúrio sem nenhum tipo de expressão facial. A que horas você sai do serviço? 6:30. Onde podemos nos ver? Praça da Vitória, perto do monumento. Lá é cheio de teletelas. Não tem importância se houver bastante gente. Algum código? Não se aproxime até que eu esteja no meio da multidão. E não olhe para mim. Apenas fique por perto. A que horas? Às 7. Tudo bem. Ampleforth acabou não notando Winston e sentou-se à outra mesa. Eles não voltaram a trocar sequer uma palavra. E tanto quanto era possível, em se tratando de 2 pessoas sentadas, uma de frente para a outra, a uma mesma mesa, não trocaram olhares. A garota terminou seu almoço e foi embora, enquanto Winston decidiu ficar mais um pouco para fumar um cigarro. O Winston chegou à Praça da Vitória antes da hora marcada e deu algumas voltas em torno da base da imensa coluna espiralada cujo topo sustentava a estátua do Grande Irmão. A figura estava voltada para o sul, encarando os céus, onde derrotara os aviões eurasianos. Alguns anos antes, eram lestasianos, segundo a história oficial da época, na Batalha da Pista 1. Na rua, diante da coluna, havia a estátua de um homem montado num cavalo, figura que supostamente representava Oliver Cromwell. Haviam-se passado 5 minutos desde o horário combinado e nada de a garota aparecer. Novamente, um terrível medo se apossou de Winston. Ela não virá, mudou de ideia. Dirigiu-se lentamente para o lado norte da praça e, com uma espécie de prazer empalecido pelas circunstâncias, identificou a igreja de São Martim, cujos sinos, na época em que ela os possuía, entoavam: "Você deve 3 vinténs para mim." Nesse instante, ele viu a garota parada junto à base do monumento, lendo ou fingindo ler um texto gravado na própria coluna.
que seguia a sua espiral. Não era seguro se aproximar até que mais gente viesse transitar naquele ponto da praça. Havia teletelas por toda parte, porém, justo naquele momento, ouviu-se uma gritaria e uma barulheira de veículos pesados vindo de algum canto à esquerda de onde estava. De repente, Winston teve a impressão de que todo o mundo corria para o mesmo ponto da praça. A garota, valendo-se da sua agilidade, contornou os leões da base do monumento e se juntou à multidão. Winston logo foi atrás. Enquanto corria, ouviu alguns gritos do povo e percebeu que um comboio de prisioneiros eurasianos estava passando perto do ponto onde todos se amontoavam. O lado sul da praça já se encontrava ocupado por uma grande quantidade de pessoas, o que dificultava o acesso. Winston, que normalmente preferia estar no limite externo de qualquer tipo de tumulto, foi obrigado a distribuir cotoveladas e se espremer entre corpos até alcançar o centro da multidão. Assim, em pouco tempo, viu que já se encontrava a um braço de distância da garota, mas daí teve o seu avanço interrompido por um proleta imenso, acompanhado por uma mulher igualmente corpulenta. Juntos, eles formavam uma muralha de carne, verdadeiramente impenetrável. Winston se contorceu, enfiou-se de lado e, com um empurrão violento, conseguiu meter o seu ombro entre os dois. Por um instante, pareceu-lhe que as suas entranhas estavam sendo esmagadas entre aqueles dois quadris musculosos, mas, enfim, conseguiu passar, não sem perder algumas gotas de suor. Estava ao lado dela, ombro a ombro. Ambos fixavam o olhar num ponto qualquer, na rua à frente. Uma longa fila de caminhões com guardas de fisionomia impenetrável, em posição de sentido, com metralhadoras na mão, postados em cada canto dos veículos, ia trafegando lentamente. Nos caminhões apertados, uns pelos outros e de cócoras, iam homenzinhos amarelos, vestindo uniformes esverdeados, um tanto esfarrapados. Os seus tristes rostos mongóis olhavam para fora, entretanto, sem demonstrar a menor curiosidade. De vez em quando, os caminhões sacolejavam e era possível ouvir o tilintar de metais. Todos os prisioneiros estavam acorrentados por grilhões. Assim, um após o outro, passavam muitos caminhões lotados de caras tristonhas. Winston sabia disso, mas só os podia ver intermitentemente. O ombro da garota e o seu braço direito, até o cotovelo, se comprimiam contra ele. A sua face estava tão próxima que quase podia sentir o seu calor. Ela assumiu imediatamente o controle da situação, como fizera na cantina. Começou a falar com o mesmo tom de voz inexpressível de antes, mal mexendo os lábios, num sussurro que quase se perdia inteiramente, meia a algazarra de vozes e máquinas. Você consegue me ouvir? Sim. Poderia tirar folga no domingo à tarde? Sim. Então,
Escute com atenção. Você vai precisar decorar isso. Vá até a estação Paddington. Com uma espécie de precisão militar que deixou Winston assombrado, a moça detalhou todo o itinerário que ele deveria seguir. Uma viagem de meia hora de trem, sair da estação e seguir à esquerda, 2 quilômetros de caminhada pela estrada, uma porteira sem a viga superior, uma trilha que atravessava o campo, uma passagem gramada, um caminho estreito entre arbustos, uma árvore morta coberta de musgo. Era como se ela tivesse o mapa inteiro dentro da cabeça. Conseguiu decorar tudo? Sussurrou por fim a garota. Sim. Você vira à esquerda, depois à direita, depois à esquerda outra vez. E a porteira está sem a viga de cima. Tudo certo. A que horas? Mais ou menos às 3 da tarde. Talvez tenha de esperar lá um pouco. Eu devo chegar por outro caminho. Tem certeza de que decorou tudo? Sim. Então dá o fora o mais rápido possível. Isso nem era necessário dizer. Só que durante algum tempo, nenhum dos dois conseguiu se livrar daquela multidão toda. A fila de caminhões continuava passando e o povo insaciável queria ver tudo. No início, algumas vaias e assovios tinham surgido aqui e ali, mas vinham somente dos membros do partido, que estavam nas imediações, e não duraram muito. A emoção predominante era realmente a de pura curiosidade. Afinal, os estrangeiros, fossem eles da Eurásia ou da Lestásia, eram uma espécie de animal estranho. Eles, literalmente, nunca eram vistos passando pela rua, a não ser como prisioneiros agrilhoados em cerimônias como aquela. Dessa forma, mesmo como prisioneiros, eles podiam ser observados somente por alguns minutos. Tampouco se sabia o que acontecia com eles, sem contar os poucos que eram enforcados como criminosos de guerra. Os demais desapareciam, provavelmente sendo encaminhados para campos de trabalhos forçados. Faces, mongóis e arredondadas tinham dado lugar a outras de um tipo mais europeu, sujas, barbadas e exaustas. Os seus olhares, por vezes, se cruzavam com os de Winston, quando se fixavam com estranha intensidade, para logo após se afastarem para sempre. O comboio chegava ao fim. No último caminhão da fila vinha um velho com o rosto coberto por um emaranhado de pelos e cabelo grisalhos, de pé, com os seus punhos cruzados à frente do corpo, como alguém acostumado a andar com os braços amarrados. Estava quase no momento de Winston e a garota seguirem os seus rumos. No último instante, no entanto, quando a multidão ainda os comprimia, a mão dela buscou a dele e a apertou ligeiramente. Na verdade, o aperto de mão não durou nem 10 segundos, mas ainda assim aquilo pareceu um longo tempo, o bastante para ele aprender todos os detalhes daquela mão. Explorou os dedos compridos, as unhas naturalmente bem feitas, a palma calejada pelo trabalho duro,
a carne macia da parte interna do pulso. Decorou-a inteira somente pelo tato e soube que a reconheceria se a visse. No mesmo instante, ocorreu-lhe que ainda não sabia a cor dos olhos dela. Devia ser castanhos, mas pessoas de cabelo escuro às vezes têm olhos azuis. Virar a cabeça para olhá-la diretamente teria sido uma completa loucura. Com as suas mãos se despedindo, invisíveis em meio à multidão, os dois continuavam olhando fixo para a frente, de modo que não eram os olhos da jovem que fitavam com melancolia os de Winston, e sim os olhos do velho prisioneiro, ocultos pelo seu cabelo desgrenhado.